Vira para essa pessoa que está ao teu lado, fala para ela, fica tranquilo. Quem cuida de você é Deus. Fala para outra pessoa, fica tranquila. Quem cuida de você é Deus. Deus está no controle de tudo. Amém? Mas é aquilo que eu costumo sempre falar, não é? Deus está sempre no controle de tudo. Mas eu preciso fazer a minha parte. Diga assim, Deus está no controle. Mas eu preciso fazer a minha parte. Né? Deus ele trabalha em cooperação com o homem. Quando eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. A parte de Deus, como diz a canção, é fazer um caminho sobre as águas, para você passar no seco, mesmo no fundo do mar. A parte de Deus é fazer você andar sobre as águas. Glória a Deus, amado. Pastor, se a parte de Deus é me fazer andar sobre as águas, qual é a minha parte? A minha parte é andar. Amém? Entendeu? Deus te faz andar sobre as águas, se você andar, se você der os seus passos, se você fizer aquilo que é possível a você ser feito. E é em cima disso que o Espírito Santo todos os dias ministra no nosso coração. Deus ele pode fazer o sobrenatural, o impossível na tua vida, desde que você entenda que precisa fazer o possível, que precisa se posicionar, que precisa se enquadrar, que precisa ser fiel a esta palavra. Quem está disposto a ser fiel aqui, diga glória a Deus. Então eu já profetizo o milagre, a bênção, a cura. Eu já profetizo a restauração, o sobrenatural. Eu já profetizo que as cadeias já estão sendo quebradas. Creia no teu casamento, na tua família, na tua saúde, na vida dos teus filhos. Enquanto você está aqui glorificando, creia que as cadeias estão sendo quebradas, as portas estão sendo abertas e Deus já está agindo poderosamente em teu favor. Apenas não retroceda, não recue, avance, porque conforme você for avançando, Deus ele vai te dar vitória. Vamos aplaudir então bem forte ao Senhor e tomar posse desta palavra sobre a nossa vida, amém? Dá aquele sorriso bonitão aí para aquela pessoa que está ao teu lado, cumprimenta teu irmão aí com a paz do Senhor, dá a paz do Senhor para ele, dá a paz do Senhor para ela. Fala para essa pessoa, rapaz, nunca te vi aqui. Como é bom ter você aqui nessa noite, glória a Deus. Isso, cumprimenta essa pessoa da direita, essa pessoa da esquerda, essa pessoa que está atrás, essa pessoa que está na frente. Aleluia. Cumprimenta aí os teus irmãos com a paz do Senhor Jesus, porque nessa paz, é nesse Espírito, que Deus ele vai liberando, que Deus ele vai ordenando a bênção dele sobre nós, amém? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos estão aqui nessa noite com o seu coração aberto? Deixa eu ver, quem está com o coração aberto aqui nessa noite? Sabe por que eu estou perguntando isso? Deixa eu falar uma coisa. Às vezes as pessoas, elas têm dúvidas, né? Elas pensam assim, pastor, puxa, eu tenho tanta dúvida acerca do que eu preciso fazer. Eu tenho tantas dúvidas acerca dos posicionamentos, das posturas, das atitudes que eu devo tomar. Mas assim, é complicado a gente ter dúvidas, sendo que todas as vezes que a gente está na casa do Senhor, o Senhor fala conosco. Então, na verdade, as dúvidas que permeiam o nosso coração não é por falta de Deus falar. Mas, na verdade, as dúvidas que invadem o nosso coração é porque a gente até sabe o que deve fazer, a gente ouve a voz, mas a gente não consegue colocar em prática. Então que nessa noite o teu coração esteja aberto, porque Deus tem uma palavra tremenda para você nesse lugar, amém? Levanta a tua mão para o céu e diga assim, eu creio que a palavra de hoje vai mudar a minha vida. Mas ela só vai mudar a tua vida se você tiver com o teu coração o quê? Aberto, né? Para ouvir assim e dizer assim, caramba, essa palavra é para mim mesmo. Puxa vida, a partir de hoje eu vou pegar esse ensinamento, eu vou pegar essa direção e vou cumprir. Se o teu coração estiver aberto, quebrantado, voltado para a palavra, Deus vai agir na sua vida, tá bom? Aproveita que você está de pé, pega por favor a palavra de Deus. Aí agora eu queria pedir um favor para você, você que está aqui conosco. A partir de agora, a partir desse momento, você não vai conversar. A partir desse momento você não vai se distrair por nada. Eu costumo dizer que a coisa mais importante que o crente precisa
não é da cura que Deus pode dar, não é do milagre que Deus pode fazer. É claro que as curas, os milagres, as bênçãos são importantes, mas a coisa mais importante que você pode receber da parte de Deus é a direção. Diga assim comigo: igreja. Diga bem, ó, vamos participar. Diga: igreja é lugar de direção. Então é impossível você sair daqui sem saber o que fazer. É impossível você sair daqui perdido. O máximo que pode acontecer é você ouvir a direção e não cumprir, pela dureza do seu coração ou pela sua dificuldade em se quebrantar. Mas sair daqui sem saber o que precisa ser feito, você não vai sair. Porque igreja é lugar de direção. Amém? E nessa noite Deus tem direção para você. Abra comigo no primeiro livro dos Reis. A gente vai ler um texto muitíssimo conhecido. Muito conhecido mesmo. Acredito que você que é um cristão mais antigo já deve ter lido essa passagem várias vezes. Primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Enquanto você encontra, eu quero cumprimentar essa pessoa que está nos acompanhando pela internet. Deus abençoe poderosamente sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, já está o botãozinho, já está o dedinho aí, ó. Se inscreva no canal, para que você receba as notificações. E todas as mensagens, tudo aquilo que a gente fizer aqui no MAP, você vai ter a oportunidade de estar participando, de estar visualizando aí no conforto da tua casa, onde quer que você esteja. Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, para que você seja notificado. Abra conosco aí, 1 Reis, capítulo 18. Que você seja abençoado aí, da mesma forma que nós seremos abençoados aqui. Capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 30. Todos encontraram aí? Quem encontrou, dá glória a Deus. Vamos coloca assim a tua mão assim, ó. Coloca a tua mão assim sobre a sua cabeça. Amém? Você vai ligar agora a tua mente no modo céu. Amém? Repita assim: celular, modo avião. Minha mente, modo céu. Amém? Então que a partir desse momento você pega teu celular, coloca no modo avião e que a tua mente agora esteja ligada no modo céu. 1 Reis capítulo 18, versículo 30 diz-nos assim a palavra de Deus. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego ele encheu de água. Versículo 36. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diga glória a Deus. Eu acredito que você já deve ter ouvido várias pregações dentro desse tema, dentro desse texto. Eu acredito que você já ouviu várias palavras e ministrações acerca de Elias e do seu sacrifício. Mas ao ler esse texto, uma coisa me chamou muito a atenção. Na verdade não uma, mas 3. Do versículo 30 ao versículo 39, nós podemos ver 3 posicionamentos que fizeram toda a diferença, não apenas para que Deus derramasse ou descesse fogo do céu,
mas principalmente para que uma nação inteira, que estava debaixo de um jugo, de um reino de dominação, para que uma nação inteira fosse livre. Eu vou repetir porque você não entendeu, eu vou repetir mais uma vez. Do versículo 30 ao versículo 39, nós podemos ver 3 posicionamentos, 3 atitudes, que serviram não apenas para que o sobrenatural de Deus se manifestasse ali, naquele momento. Não foi só fogo que desceu do céu, que Elias atraiu com esses 3 posicionamentos. Mas ao seguir todos esses parâmetros, ao fazer tudo isso que ele fez, ao edificar o altar, ao apresentar o sacrifício e ao orar ao Senhor, o jugo de dominação de uma nação inteira caiu por terra. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que Deus ele não tem somente fogo para ser manifesto. O que representa fogo descer do céu? É sobrenatural. Fogo descer do céu significa o manifestar do sobrenatural ali, naquele momento, agora. Mas por detrás do fogo que desceu do céu, por detrás daquele sobrenatural imediato, Deus estava derrubando uma dominação que subjugava uma nação inteira. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus ele não quer só fazer milagres ou sobrenaturais na tua vida aqui na igreja, não. Deus ele não quer só manifestar a glória dele, que você sinta a presença dele, que você pule no poder, que você rode no mistério, mas quando chegar em casa, a dominação continua, não. Deus ele não quer só que fogo desça do céu aqui, e você fale em línguas, e você seja cheio, você sinta a presença de Deus, mas quando chega no teu trabalho, quando chega na tua casa, quando chega no teu casamento, quando chega no meio da tua família, a dominação continua, não. Ele quer fazer fogo descer aqui, e Ele quer transformar a tua vida lá. Ele quer fazer fogo descer aqui, e Ele quer quebrar as cadeias lá. Ele quer fazer fogo descer aqui, e Ele quer fazer você livre lá, aonde quer que você esteja. Mas para isso, para que uma dominação, e você vai entender isso ao longo da palavra, para que a dominação que aprisionava Israel caísse por terra, Elias ele teve que fazer 3 coisas que estão embutidas dentro desse texto longo que nós lemos. Ele teve que edificar o altar, apresentar o sacrifício e por último oração. Tem pessoas que acham que o problema dela vai ser resolvido só se ela orar, e eu não estou aqui invalidando a oração. Diga assim comigo, a oração, diga bem alto, a oração é fundamental. Mas você percebeu que a oração foi o último? Amém? A oração não foi a primeira coisa que Elias fez, não. A oração vem por último. Primeiro ele reparou o altar, depois ele sacrificou, e só depois ele orou. Oração sem conserto, oração sem sacrifício, não produz fogo, não quebra julgos, não traz restauração. Posso ouvir um glória a Deus? Diga assim comigo, oração sem altar edificado, oração sem sacrifício apresentado, não produz nada. Primeiro eu tenho que edificar o que está quebrado, depois eu tenho que sacrificar. E quando eu falo sacrifício, eu não estou falando dízimo, oferta não. Porque apresentar uma oferta de R$1.000, apresentar uma oferta de R$2.000 é mole. Você dá R$2.000 hoje, amanhã você trabalha e ganha, mês que vem você trabalha e ganha. O sacrifício que eu falo não é de gorduras, de cordeiros ou de carneiros. É sacrifício de a gente renunciar ao nosso eu. Diga assim comigo, o maior sacrifício não é dar ofertas voluntárias, é dar o meu coração. Porque uma coisa é você pegar uma oferta e apresentar a Deus, e aquilo ali às vezes não significa nem tanto para você. Mas agora você abrir mão das suas convicções, abrir mão do seu eu, é o maior de todos os sacrifícios. E o sacrifício não vem depois da oração. O sacrifício vem antes. Diga assim comigo, o sacrifício vem antes. Primeiro eu sacrifico,
primeiro eu reparo. Aí quando eu for orar, amigo, o mundo espiritual já está preparado. Quando você endireita o altar e quando você sacrifica, você coloca as dominações de joelho. Quando você ora, a oração é só a cereja do bolo. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Quando você ora, o inimigo já está balançado. A tua oração é só o soquinho que vai derrubar o inimigo e vai te dar vitória. Amém? Você crê que Deus vai falar muito com você através dessa palavra nessa noite? Amém? Então estenda a tua mão para cá, você vai fechar os olhos. Abençoa a minha vida, vai em nome de Jesus. Começa a me abençoar, começa a orar pela minha vida. Começa a dizer: Senhor, eu preciso tanto de uma direção. Eu preciso tanto sair daqui liberto, quebrantado, transformado. Então em nome de Jesus, que seja nesta noite, ó Pai, que seja esta a palavra que vai virar a chave do meu entendimento. Que seja esta a palavra que vai mudar a minha história e quebrar da minha vida todo jugo e dominação. Então em nome de Jesus, fala poderosamente comigo nesta hora. Pai querido, usa a vida do pastor para ministrar o meu coração nesta noite, e fala poderosamente desse lugar. Prepara os nossos ouvidos para te ouvir e os corações para receberem. Pai querido, fala conosco, porque nós, os teus servos, estamos aqui prontos para te ouvir. Ministra-nos e abençoa-nos. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Jesus? Você pode dar graças a Deus aí? Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Vamos aplaudir bem forte aquele que faz o fogo descer. Aleluias. Graças a Deus. Sente por favor no teu lugar, e a partir de agora, como nós já pedimos, que nada venha te distrair, que nada venha roubar a tua atenção, que a tua atenção esteja entre a sua Bíblia e o seu olhar aqui para frente, em nome de Jesus. Apesar de parecer se tratar da mesma coisa, porque ambas as palavras andam juntas, existe uma diferença básica, existe uma diferença fundamental entre nações e reinos. Para que você entenda o contexto e tudo aquilo que nós vamos falar, a revelação que está por detrás desse texto, a gente vai fazer essa introdução, então é importante que você não perca nada. E dentro dessa introdução está a necessidade de nós termos a compreensão da diferença entre o que são nações e o que são reinos. Pastor, e qual é a diferença de um com o outro? Quando a Bíblia fala acerca de nações, a Bíblia está se referindo a quê? Nações se refere a pessoas. Quando a Bíblia fala de nações, ou quando nós ouvimos falar acerca de nação, nação está fazendo uma alusão direta a pessoas. O que é nação? É o ajuntamento de pessoas. O ajuntamento de pessoas que ocupam o mesmo território. O ajuntamento de pessoas que ocupam o mesmo espaço e são sujeitas às mesmas leis, é o significado, é a definição de uma nação. A Bíblia diz que quando Deus, por exemplo, chamou Abraão para segui-lo, qual foi a promessa que Deus havia feito para Abraão? Deus ele disse: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei, porque eu vou fazer de você uma grande... O que é que Deus estava prometendo para Abraão? Deus estava prometendo que das entranhas de Abraão iria surgir um grande povo, uma numerosa nação, um ajuntamento de pessoas. Então, quando a Bíblia fala de nação, ela está se referindo diretamente ao ajuntamento de pessoas. Repita comigo, diga: nação está ligada a pessoas. Só que quando a palavra fala acerca de reino, reino ou reinos, já é um pouco diferente. Porque a Bíblia fala, porque quando a Bíblia fala acerca de reino, e a palavra reino, ela significa governo. Quando a Bíblia fala de reino, ela está falando de algo menor, porém com mais força. Amém? Uma nação ou um reino é menor que uma nação. Um reino é menor que uma nação, porém um reino tem muito mais força do que nação. Quando falamos de reinos, nós estamos falando de dominações, ou seja, daqueles que dominam as nações, daqueles que conduzem os povos, daqueles que elaboram regras
para coordenar, para dirigir pessoas. Então, ao falar de reino, a Bíblia está se referindo a quê? A principados. Ao falar de reino, a Bíblia está se referindo a dominações que influenciam diretamente a vida das pessoas. Vamos entender uma coisa. Toda nação, e agora pensando na nossa geração, no nosso século, toda nação, independente do seu sistema de governo, seja ele presidencialismo, parlamentarismo, monarquia, não importa. Toda nação tem um reino. Repita comigo, toda nação, fale mais alto, toda nação tem um reino. Apesar de hoje, aqui no Brasil, o sistema de governo não ser uma monarquia, mas o nosso sistema de governo é uma democracia, a nação brasileira, indiretamente, ela está debaixo de um reino. Amém? Indiretamente, a nação brasileira, assim como todas as nações da terra, elas estão debaixo de um reino. E por quê? Porque ela é sujeita a um governo. Toda nação que é sujeita a um governo, indiretamente ela está debaixo de um reino. Então ela seja um governo, no nosso caso sendo representado pelo Congresso Nacional e pelo chefe do Executivo, que é o presidente da República, mas é esse governo, é esse reino que estabelece as regras. São eles que dominam, são eles que controlam a nação brasileira. Então, por mais que exista uma democracia, por mais que exista um Congresso Nacional, por mais que exista um presidente da República, indiretamente esse séquito de pessoas, apesar de ser menor do que a nação, eles representam um reino que dirigem a nação. E ninguém, olha aqui para mim, ninguém consegue fazer nada se esse reino, se esse governo não permitir. Se o governo quiser, de uma hora para outra, eles congelam o nosso dinheiro, eles cortam o nosso crédito e nós não podemos fazer nada. Por quê? Porque nós somos uma nação regida por um governo, regida por um reino. E os reinos são aqueles que coordenam, são aqueles que dominam as nações. Repita assim comigo: ninguém faz nada se o reino não permitir. Então, se o reino não te der crédito para você comprar e vender, se o reino não te der condições, se o reino não te der base, infraestrutura para que você possa ter uma vida digna, se o reino não te oferecer provisão, você, enquanto nação, não vai poder fazer nada. Porque a nação está subjugada ao reino. Você está entendendo até aqui? Amém? Só que vamos nos aprofundar um pouco mais. Porque o que eu estou falando aqui, acerca de reinos e de nações, a gente está falando num âmbito natural. A gente está falando de política, a gente está falando de domínios humanos. Só que se tratando da palavra de Deus, existem governos, existem reinos que ditam regras e que dominam, não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Amém, amados? Então existem governos, nações e reinos, que além de dominarem no mundo natural, que é o nosso caso, existem reinos que dominam no mundo espiritual. E em cima desse pensamento, o que o Espírito Santo nos fez entender? Que todos os seres humanos da face da terra estão debaixo de um governo. Eu vivo a minha vida debaixo de um governo, e agora eu não estou falando do governo do Brasil. Eu estou falando de um governo espiritual. A partir do momento em que eu nasci, a partir do momento em que eu passei a existir no mundo natural, eu nasci debaixo de um governo. Então, quer o homem queira ou não, todos os homens e mulheres do planeta nascem debaixo de um principado. Nascem debaixo de uma dominação invisível. E por mais que nós,
como nação, por mais que nós como povo sejamos pessoas fortes, nós jamais vamos conseguir se estabelecer nesta terra se o reino que nos domina não permitir. Eu posso ser uma pessoa com muito dinheiro, com muitos recursos, com muito estudo, com muita capacidade. Eu posso ser alguém acima da média em várias questões. Mas se eu não me colocar debaixo da dominação que está sobre mim, se o governo que está sobre a minha vida não me permitir, eu não chego a lugar nenhum. No Salmo de número 33, no versículo 12, a palavra de Deus ela nos diz assim: feliz, ou seja, bem-aventurada, é a nação cujo Deus é o Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então olha o que o salmista está dizendo. Feliz, ou seja, bem-aventurada é a nação. Quando a Bíblia fala de nação, ela está falando de pessoas. Então felizes são as pessoas, felizes são os povos, felizes são as nações que têm como seu governante o Senhor. Pastor, e por que a nação cujo Deus é o Senhor é feliz? Porque segundo Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, os pensamentos de Deus sobre nós não são pensamentos de morte. Nós temos um Deus que governa a nossa vida, que os pensamentos dele não são de morte, mas são pensamentos de paz. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, meu amado? Eu tenho um governante celestial que abençoa a minha vida todos os dias, que cuida da minha vida todos os dias, cujos pensamentos dele sobre mim não são de morte, mas são planos de Deus para nós não sermos derrotados, mas para sermos mais do que vencedores. Nós temos um governante espiritual, cujos seus planos para nós são planos de paz, para dar a cada um o fim que nós desejamos. Qual é o fim que você deseja para as questões complicadas da tua vida financeira? Qual é o fim que você deseja para as questões complicadas do teu relacionamento, da tua vida sentimental? Qual é o fim que você deseja para as relações difíceis que você tem com a tua família? Pastor, eu desejo paz, eu não quero mais guerra, eu não quero mais conflitos, eu quero vencer, eu quero ter paz, eu quero ter alegria, eu não quero mais depender de remédios, eu não quero mais depender de subterfúgios para ser uma pessoa abençoada. Então, se você deseja isso, esse é o mesmo desejo de Deus para você. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Deus quer a mesma coisa, porque os pensamentos dele para nós, enquanto nação, são pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um de nós aquilo que nós desejamos. Amém, amados? Só que em contrapartida, presta atenção, a nação, o povo, ou a pessoa que não está em Deus, aquela pessoa que não obedece a Deus, que não segue a Deus, aquela pessoa que não caminha segundo a vontade de Deus, ou seja, a pessoa que não está subjugada ao reino de Deus, o que acontece com ela? Querendo ou não, ela vai estar debaixo de um outro governo. A pessoa que não caminha com Deus, querendo ou não, ela está debaixo de um outro principado, que é chamado de o reino das trevas. Que diferente do reino de Deus, onde Deus é o Senhor e os desejos dele são de paz e não de mal, o reino das trevas, que ao contrário do governo de Deus, quer trazer paz para aqueles que o seguem. O que o reino das trevas quer de nós? O que ele quer fazer conosco? O reino das trevas, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Enquanto o desejo do reino de Deus, enquanto o governante do reino de Deus deseja paz e bênção para a minha vida, o que o reino das trevas quer? Jugo, dominação, escravidão,
Aí nos vem à mente o texto de Romanos, no capítulo 7. Eu quero que você abra, por favor, deixa marcado 1 Reis. Mas vá comigo lá. Romanos, capítulo de número 7. O que o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui no versículo 22? Romanos, capítulo 7. No versículo 22 ele diz assim: porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior que habita em mim, eu tenho prazer na palavra de Deus. Mas o que eu vejo? Vejo, porém, nos meus membros outra lei, uma lei diferente da lei de Deus, que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende aonde? Debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então Paulo está dizendo, apesar de eu ter prazer na lei de Deus, apesar de eu achar a lei de Deus boa, existe uma outra dominação, existe um outro governo com outras leis, completamente diferentes das leis de Deus, que através da sua vontade, através dos desejos, batalham contra a lei do meu entendimento. E por mais que eu queira obedecer e seguir a Deus, eu acabo fazendo a minha vontade. Por quê? Porque eu estou dominado por esta nação, por esse governo. Queridos, e o que isso aqui me mostrou quando eu comecei a ler? Qual foi a conclusão que o Espírito Santo começou a trazer conforme eu fui desenvolvendo essa palavra dessa forma? Que por mais que uma pessoa queira ser feliz, quem aqui quer ser feliz? Levanta a mão. Quem aqui quer prosperar? Quem aqui quer crescer? Quem aqui quer vencer? Quem aqui quer ser abençoado? Diga glória a Deus. Mas posso te mandar uma realidade? Por mais que uma pessoa queira ser feliz, por mais que uma pessoa queira ter paz, por mais que eu e você queiramos vencer na vida, se o governo, se a potestade, se o reino que domina a minha vida não me autorizar a ser feliz, se o reino que domina a minha vida não permitir que eu seja feliz, eu jamais vou conseguir ser feliz pelas minhas próprias forças. Porque para que eu possa viver plenamente, eu preciso que a dominação, que o governo que está sobre a minha vida permita. Diga assim comigo: é impossível, diga bem alto, entenda isso de maneira espiritual, diga: é impossível vencer o sistema. Amém? É impossível vencer o sistema. Se eu não me enquadrar ao sistema de governo que está acima de mim, eu posso ser muito bom, eu posso ter muita força, eu posso ser muito capaz, mas eu não vou vencer. É impossível vencer o sistema. Na verdade, a única forma da gente vencer o sistema é se o reino que me domina cair. Posso ouvir um glória a Deus? A única forma de eu vencer na vida é se o reino que me impede de vencer caia. A única forma de eu avançar no natural é se o reino espiritual que está sobre a minha vida cair por terra. Se o reino que me domina for desabilitado no mundo espiritual, eu vencerei no mundo natural. E aí, quando o Espírito Santo trouxe essa palavra, ele me levou diretamente a um texto muito significativo para a minha vida, para a vida da pastora Bárbara, que está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. E aqui começa a nossa vitória. Posso ouvir um glória a Deus aí? Jeremias, abre lá por favor, livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1. Jeremias, capítulo de número 1. E eu quero que você já comece a partir de agora a tomar posse desta palavra. Jeremias capítulo 1, versículo de número, vamos ler a partir do versículo de número 8. Ele diz assim para nós, Jeremias capítulo 1, verso 8 diz assim: não temas diante deles,
porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, neste dia, no dia que se chama hoje, você pode dar uma glória a Deus aí, amados? Hoje, dia 10 de novembro, no dia que se chama hoje, ponho-te sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e plantares. Diga glória a Deus. Então olha a palavra que Deus está dando para Jeremias, e a gente pode trazer essa palavra para nós nessa noite. Olha a palavra que Deus deu para Jeremias, mas que nós podemos trazer essa palavra para a nossa vida. Nós, que muitas das vezes estamos debaixo do domínio das trevas. Nós, que por vivermos uma vida de pecado, muitas das vezes estamos vivendo um jugo de servidão, debaixo de um reino que quer nos matar a todo instante. Mas olha a palavra que o Senhor diz. Ele diz para mim e para você, neste dia, ou seja, no dia que se chama hoje. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu não vou te dar um carro, eu não vou te dar uma casa. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu não vou curar a tua dor de cabeça, não. Eu vou te colocar acima dos reinos e acima das nações. Diga glória a Deus. Qual é o reino que te domina? É o reino das trevas. Então eu vou te colocar acima do reino das trevas, e através de mim você vai destruir, através de mim você vai quebrar, através de mim o reino das trevas vai cair na sua vida. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Eu te coloco acima deles. Aleluias. Eis que eu te ponho acima das nações e dos reinos. Para quê? Para arrancares, diga glória a Deus. Para derribares, para destruíres, para arruinar. Arruinar o quê? Destruir o quê? Derribar o quê? O reino das trevas. O reino das trevas que nos impede de vencer. O reino das trevas que nos impede de ser feliz, que nos impede de avançar. Deus está dizendo: eu tenho poder para te colocar acima desses reinos, para que eles não tenham mais poder sobre a tua vida, e você tenha uma vida transformada. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Queridos, e foi aqui que Deus me fez entender, através desse texto de Jeremias, que para eu e você, para nós vivermos o melhor desta terra, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que combater o reino das trevas. Pastor, eu quero ser feliz no meu casamento, tá? Então você não tem que lutar com a tua esposa, você não tem que lutar contra o teu marido, não. Você tem que lutar contra o reino das trevas. Pastor, eu quero ser feliz, eu quero ser abençoado na minha vida financeira. Você quer vencer em Deus na tua vida financeira? Então o que você tem que fazer? Não é trabalhar 12, 24, 36, 48, não adianta. Porque você vai morrer de trabalhar e você não vai chegar a lugar nenhum. Primeiro você tem que combater o reino das trevas. Diga glória a Deus. Porque o que segura o teu natural é o espiritual. Diga comigo, o que segura? Fala alto, diga, o que segura o meu natural é o espiritual. Se o reino que te domina não cair, você não consegue dar nenhum passo. Se o reino que te segura não ruir, você não vai sair do lugar. Então a primeira coisa que o Espírito Santo nos fez entender é que primeiro eu tenho que combater o reino das trevas. Só que para combater o reino das trevas, que me impede de avançar, que me impede de crescer, que me impede de ser feliz, para eu combater o reino das trevas, eu preciso estar em Deus. Diga assim comigo, para vencer as trevas. Diga bem alto, para vencer as trevas, eu preciso estar em Deus. Pastor, e por que eu preciso estar em Deus para vencer as trevas? Porque Deus é o único que tem poder de me colocar acima do reino das trevas. Deus é o único que me dá poder para destruir, para arrancar, para quebrar, para jogar por terra toda a dominação e nele ser mais do que vencedor. Amém? Eu te ponho hoje
acima das nações e acima dos reinos. Tu não vai mais ficar embaixo, tu vai estar em cima. Diga glória a Deus aí, amados. Amém. Mas eu preciso estar em Deus para viver isso. Para que eu seja colocado nesta posição, aonde o reino das trevas, aonde a dominação das trevas é quebrada, para que eu seja colocado nesta posição, eu preciso estar em Deus. Só que a grande pergunta é, pastor, e como em Deus a gente faz isso? Como é que em Deus, Deus me colocando acima do reino das trevas, como é que eu vou lutar de maneira que eu venha vencer em Deus? E aí a gente vai cair lá no texto que a gente leu. A Bíblia diz que Jezabel, fenícia, por intermédio do seu marido, rei Acabe, usou o trono de Israel para fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, Jezabel era uma dominação. Jezabel era um governo que dominava a nação de Israel. Mas ela reinava, ela dominava trazendo mal para a nação. Porque o reino de Jezabel era um reino de pecado, era um reino de prostituição, era um reino de idolatria, era um reino sem temor. Lembra o que a gente falou? Diga comigo, governos, repita bem alto, diga, governos dominam nações. Nações não fazem nada sem o governo. Jezabel fazia parte de um governo mau. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai usar um profeta, um homem de Deus. Deus vai usar a vida do profeta Elias. Elias vai ungir Jeú. E consequentemente, literalmente, Jeú vai derrubar Jezabel do trono. Você pode dar um glória a Deus aí? Fala assim comigo, Jezabel tem que cair. Amém, amado? Enquanto Jezabel não cair, tu não prospera. Enquanto Jezabel não cair, teu casamento não avança. Enquanto Jezabel não cair, tua família não vai. Então Jezabel tem que cair. Deus vai levantar o profeta vai ungir Jeú, e ele vai lá na maior tranquilidade, e vai derrubar literalmente Jezabel. Segundo o livro de Reis, capítulo 9, abre aí. Segundo Reis, capítulo 9. Olha o que diz aqui o versículo 30. Segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 30, diz assim: depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela, ou seja, disse Jezabel: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem de vocês aí é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse Jeú: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Diga glória a Deus. Diga comigo, Jezabel caiu. Amém, amados? Glória a Deus. Repita assim comigo: para o reino de Deus se estabelecer, Jezabel tem que cair. Você consegue entender o significado disso na sua vida? Olhe aqui para mim, olhe para os meus olhos. Você consegue entender o que isso que eu estou falando, o que isso significa na sua vida? Você entende o que Jezabel representava para Israel? Você entende o que Jezabel representa na sua vida, que precisa cair para que o domínio de Deus prevaleça? Por que a vontade de Deus ela não prevalece em algumas áreas da nossa vida? Porque Jezabel é quem domina. E enquanto Jezabel dominar, enquanto as trevas dominarem a minha mente, direcionarem as minhas atitudes, enquanto as trevas controlarem os meus impulsos, eu permanecerei escravo, controlado.
Então Jeú agora, na maior tranquilidade, ele vai chegar diante de Jezabel, os eunucos vão derrubá-la e Jezabel caiu. Enquanto Jezabel reinasse, enquanto Baal reinasse, o mal prevaleceria sobre a nação de Israel. Então Jezabel, ela vai cair, tanto da torre como do trono. Amém? Olha aqui para mim. Jezabel não caiu só da torre. Jezabel saiu do trono. Amém, amados? Glória a Deus. Com muita facilidade Jeú conseguiu matá-la. Só que o grande detalhe, e é aqui que a gente vai se prender, é que antes de Jeú derrubar Jezabel pela força natural, Elias teve que primeiro derrubar Jezabel no mundo espiritual. Posso ouvir um glória a Deus aí? Na verdade, Jeú só conseguiu derrubar Jezabel no natural, porque Elias antes, no mundo espiritual, já havia desabilitado Jezabel. E aí você vai me perguntar, mas pastor, como é que Elias desabilitou Jezabel? Aí a gente cai no texto que a gente leu no início. Altar edificado, sacrifício apresentado e oração. Posso ouvir um glória a Deus? Repita comigo: altar edificado, sacrifício apresentado e oração. São os 3 itens que desabilitam o reino das trevas de controlar a minha vida. Pastor, o que eu preciso fazer para que o meu casamento nunca mais seja controlado pelo reino das trevas? Aqui, ó. Altar edificado, sacrifício apresentado e oração. Tem gente que acha que só precisa orar. Pastor, mas eu tenho orado tanto. Eu oro todo dia, pastor, pelo meu marido. Eu oro todo dia pela minha esposa. Eu oro todo dia pela minha família. Eu oro e não vejo resultado. Por quê? Porque não adianta só orar. Aliás, a oração ela vem por último nessa lista. Não adianta você só orar. E também não adianta você orar e não fazer as outras coisas. Quando Elias juntou o povo, e agora a gente já está falando do texto do início. Quando Elias juntou o povo, quando Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado, quando ele mandou derramar 12 cântaros de água sobre o altar, quando ele mandou despedaçar a oferta, o sacrifício e colocar sobre o altar, queridos, mais do que fazer descer fogo do céu, mais do que impressionar os indecisos ou envergonhar os profetas de Baal, naquele momento Elias estava reconectando aquele povo que estava cocheando entre 2 pensamentos. Ele estava reconectando aquele povo ao Senhor. Diga glória a Deus. Naquele momento ali, o reino das trevas estava tirando a mão, o reino das trevas estava perdendo a força, e a mão do Senhor estava se apossando, a mão do Senhor estava prevalecendo. Meu querido, minha querida, nesta noite, Deus ele quer quebrar o jugo de Satanás em todas as áreas da tua vida. Deus ele quer trazer bênção, Deus ele quer trazer restauração. Então levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica, porque nesta noite Jezabel vai cair. Aplauda bem forte ao Senhor. Jezabel vai cair da tua vida. Diga glória a Deus. Quando Elias fez aquele processo de reparar o altar que estava quebrado, de apresentar o sacrifício e derramar água, e por último, quando ele fez a oração a Deus, não era só fogo de Deus que ele estava atraindo. Na verdade, o fogo de Deus foi só a entrada. Mais do que manifestar o sobrenatural naquele momento, Deus estava quebrando uma dominação que estava prendendo o seu povo a uma vida de derrota. Altar edificado, sacrifício apresentado e oração. Vamos repetir isso, diga comigo: altar edificado,
sacrifício apresentado e oração. Amém? Não há como pessoas próximas a você viver milagres. Não há como os teus filhos, a tua família, o seu casamento, não há como ele ser edificado no natural, se no espiritual o impedimento não for removido. Se no espiritual a dominação que oprime não for derrubada. Aí você fica tentando, é dando volta no deserto, é fazendo um monte de coisa, mas não consegue vencer. Por quê? Porque você não vai chegar a lugar nenhum pela tua própria força. Tem que derrubar o espiritual primeiro. E como é que a gente derruba o espiritual? Primeiro, altar reparado. O que representa o altar? É a tua vida, meu irmão. Diga assim comigo: o altar é a minha vida. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua vida com Deus? Você tem uma vida de oração? Você tem uma vida de regularidade em oração? Não estou falando para você orar antes do almoço, antes do jantar e na hora de dormir. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa o alimento, amém. Não, vida de oração, meu irmão. É vida de oração que vai colocar no lugar aquilo que está fora. Posso ouvir um glória a Deus aí? O que coloca no lugar as coisas que estão desarrumadas é vida de oração. Você não tem. Então não adianta você no momento do aperto: Senhor, olha, se o Senhor não me abençoar agora, eu vou passar por um problema sério. Senhor, se o Senhor não mudar essa situação, a minha vida vai quebrar. Não adianta na hora que o bicho pega, você clamar. A oração é o último. Primeiro é o altar reparado. Depois do altar reparado é o sacrifício. Elias, ele pegou as 12 pedras, reparou o altar que estava quebrado, beleza. E agora? Agora é a hora de sacrificar. Sacrificar o quê? O meu eu. Sacrificar minha carne. Apresentar a Deus o meu sacrifício, não morto. Amém? Diga comigo: o sacrifício é não morto, tem que ser vivo. O que é você apresentar um sacrifício vivo? É o sacrifício na tua carne. É você como altar dizer assim: Senhor, a partir de hoje eu vou fazer o que eu não quero, porque o que eu quero não te agrada, então eu vou fazer o que o Senhor quer. A partir de hoje, Senhor, eu vou deixar para trás tudo aquilo que eu faço de errado, porque aquilo que eu faço de errado é o que agrada a minha carne. Mas se eu agradar a minha carne, nada vai mudar. Então eu sacrifico a minha carne, eu sacrifico o meu desejo, para que o Senhor seja Deus e domine a minha vida. Quem está entendendo o pastor aqui, diga glória a Deus. Se primeiro no mundo espiritual, se primeiro no espiritual o reino das trevas não for derribado, se ele não for derribado no espiritual, você não vai conseguir nada aqui. E só tem uma forma da gente derrubar o espiritual: é a gente fazendo essas três coisas: edificando o altar, sacrificando no altar e orando a Deus. Nessa noite, assim como Deus levantou Elias, assim como Deus levantou Jeú, assim como Deus levantou Jeremias, Deus quer levantar você nessa terra. Deus quer levantar você, para que você seja instrumento de Deus na vida de pessoas que estão debaixo da dominação das trevas, para que através da tua vida elas sejam livres. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Israel foi livre através de Jeú, Israel foi livre através de Elias. Deus quer levantar você com autoridade, mas entenda: para que Deus te use e te levante nessa terra, você precisa quebrar no espiritual a dominação que te retém. E para quebrar, tem que ter altar reparado, sacrifício apresentado e oração. A oração é o último. A oração, meu irmão, é a cereja do bolo.
A oração não é a atitude desesperada de quem ou consegue ou morre, não. Quando você for orar a Deus, você já tem certeza, pela vida que você tem, por aquilo que você já fez, tu já vai orar com convicção. Mas na hora que o Elias foi orar, tanto que a oração dele foi pequenininha. Ele não ficou, Senhor, olha para a minha vida, olha para não sei o quê, olha para o inimigo. Não. A oração dele foi pequena, por quê? Porque o que ele fez antes da oração já estava destronando as trevas. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. Meu irmão, eu não estou preocupado, eu estou preocupado de você ir para o céu. Glória a Deus, amado. Essa palavra que a gente está pregando aqui, amado, é porque eu estou preocupado de você ir para o céu. Pastor, mas você não está preocupado com as minhas lutas, com meus problemas? Estou preocupado com o teu problema diário. E eu profetizo sobre a tua vida que toda sorte de bênçãos virá sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. A prosperidade, a cura, a saúde, tudo vai vir. Mas como consequência de você desabilitar as trevas da tua vida. E como é que você faz isso? Alicerçando o altar, edificando o altar quebrado, sacrificando e orando. Deus já tem um caminho sobre as águas para você, eu creio. Deus já tem fontes para arrebentar no teu deserto, eu creio. Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. As fontes vão começar a arrebentar na tua vida em nome de Jesus, amados. Deus, ele vai começar a abrir um caminho sobre as águas e você vai passar, e você vai fluir, e você vai romper, e você vai vencer em nome de Jesus. Mas a pergunta é: você tem que estar disposto a seguir esses 3 passos. Amém? Repita comigo: altar edificado, sacrifício apresentado, e só depois oração. A oração é o desfecho, é o complemento, é a garantia da vitória. Se coloca de pé. E assim que você se colocar de pé, vai aplaudindo bem forte a Jesus nesta noite. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nesse lugar. Isso, mas abre a tua boca, com as tuas mãos você aplaude.